Bem-vindos aqui à segunda semana, bem-vindos ao webinar Biodiversidade de Charcos Ibéricos. Hoje vamos ter, então, o projeto Charcos Convida, que está a celebrar o 10º aniversário, na pessoa da Marisa Naia. Obrigado, Marisa, boa noite por estares aí connosco. Obrigada a nós, boa noite. Olhem, vamos só iniciar aqui também. Portanto, estas jornadas de biodiversidade vão estar até 31 de agosto. Vocês já estão inscritos para todos. A nível de certificados, vão receber um e-mail mais ou menos daqui a 2 semanas para começarmos a tratar dos certificados sem problema. Webinars que não tenham estado, está tudo no YouTube da Biologia Factos e, portanto, é só ir lá e ver os da semana passada e os desta semana também lá estarão e todas as semanas iremos lá pôr os conteúdos. Se quiserem seguir a Charcos Convida, a Biologia Factos ou Lorambi no Instagram, vou deixar aqui os arrobas, está bem? Da parte da Lorambi, agradecer a vossa presença e lembrar que ainda estamos em concurso para conseguir 30.000 euros para fazer vários projetos, um deles uma residência científica, portanto um local onde toda a gente pode vir estudar ou aprender ou conservar a natureza. Vou passar agora também aqui a palavra ao meu colega Pedro, da Biologia Factos, para também explicar um bocadinho qual é que é o projeto. Olá, boa noite a todos. A Biologia Factos é mais um projeto de divulgação de factos e de curiosidades. A maior parte das pessoas que estão aqui acho que nos conhece. Nós tentamos sempre abordar um bocado da fauna e flora que pronto, existe no nosso mundo e tentamos sempre sensibilizar um pouco a população para os problemas que vêm com o aquecimento global e com as mudanças climáticas que temos presente. E pronto, com isso queremos ensinar de uma forma mais familiarizada às pessoas e não tão secante como algumas aulas o são. Portanto, é isso. Nós gostaríamos que desfrutassem das jornadas da biodiversidade que estamos aqui a organizar para vocês. Gostaríamos que aprendessem bastante das várias temas da biodiversidade que temos e ainda temos muitas surpresas por aí. Portanto, gostaríamos que aparecessem e pronto, desfrutem e aproveitem as jornadas. Obrigado, Pedro. Senti aqui uma ligeira indireta para as aulas na Universidade do Porto. Não sei como é que é, estou a brincar. Olhem, se quiserem meter aqui o storyzinho a dizer como estão cá para chegarmos a mais gente, tem aí também os arrobas no Instagram, estão à vontade. Vamos só agora, antes de começar, ver o vídeo da apresentação da candidatura para criar a Residência Científica do Oeste, uma das únicas residências científicas do país. E, portanto, se por acaso tiverem alguma dúvida em relação ao processo de votação, é apenas um SMS gratuito e podem ir à página, às redes sociais da Lorambi, que nós explicamos lá tudo. Antes de mais demoras, vou então passar a palavra à Marisa. Mais uma vez, obrigado.
Qualquer pergunta que vocês tenham ou comentário, podem colocar no bate-papo, que nós vamos estar atentos e no final da intervenção da Marisa vamos colocar todas essas perguntas e, portanto, desejo-vos um bom webinar a todos e passo a palavra. Obrigado. Obrigada, Simão. Antes de mais, queria agradecer a vocês, à Lourambi e à Biologia Factos pelo convite, aos Charcos Convida, e para dar a conhecer a biodiversidade dos charcos e também como construir um charco na próxima quinta-feira. Vou então aqui compartilhar para vocês verem a apresentação. Já estão todos a ver? Já estamos. Ok, obrigada. Então, hoje vamos falar sobre a biodiversidade dos charcos ibéricos. Antes de mais, para quem ainda não sabe da campanha Charcos Convida, tal como Simão disse, estamos a fazer 10 anos este ano. Isto é uma campanha de educação ambiental que visa valorizar os charcos. Nós trabalhamos com diferentes entidades, por exemplo, escolas nacionais e câmaras municipais, de forma a dar a conhecer a importância dos charcos a nível, por exemplo, das nossas cidades, ou mesmo como uma ferramenta de ensino nas escolas, e qual é que é a importância e os diferentes serviços de ecossistema que eles providenciam. Então, hoje vamos primeiro perceber o que é que são na realidade os charcos, porque às vezes nós temos aquela percepção que os charcos são aqueles sítios pantanosos e cheios de mosquitos que as pessoas não gostam e tendem a evitar, mas na verdade eles têm uma grande importância para o ecossistema. Então os charcos são massas de água parada ou com pouca corrente de água, que são sempre menores que 1 hectare. Aqui em Portugal nós definimos que são menores que 1 hectare, que é mais ou menos um campo de futebol. Por exemplo, no Reino Unido já não é bem assim, pode-se considerar um charco até 2 hectares. Mas aí nós já consideramos que é um lago, porque normalmente os charcos têm uma água parada, em que não há ondulação, ou há muito pouca, e é devido ao vento, e que a luz penetra até ao fundo do charco. Mas também é menor que um passo, ou seja, se nós conseguirmos atravessar uma poça. Por isso um charco está entre uma poça e um lago, em termos de tamanho. Depois pode ter diversas formas, pode ser oval, redondo, ou em formas mais naturais, como encontramos na natureza, que têm formatos irregulares, com margens irregulares, de diferentes formatos. E então também podem ser permanentes ou temporários. Permanentes é quando um charco tem água durante todo o ano, verão ou inverno, ele fica com água. Temporário, ele tende a secar nos meses mais secos. Por exemplo, nós aqui em Portugal existem os charcos temporários mediterrâneos, que é um ecossistema que está protegido, porque é ameaçado. Esse ecossistema, ele caracteriza-se por ter uma época de cheia, que nos meses de inverno, quando chove muito, e uma época de seca, que é durante o verão, em que o charco tende a secar. E por isso, charcos temporários e permanentes também têm diferentes espécies, porque as espécies que habitam num charco permanente, que precisam de água todo o ano, não podem existir num charco temporário, enquanto as espécies que habitam num charco temporário têm de ter adaptações muito interessantes para conseguir sobreviver aos meses de seca. E também existem charcos rasos e charcos mais profundos. Regra geral, há uma maior biodiversidade nas zonas mais rasas, mais superficiais do charco do que nos charcos profundos. E também existem charcos naturais que são feitos através de, por exemplo, como neste caso, da queda de uma árvore que desenraizou e criou um buraco que encheu com água, ou mais frequentemente através da ação humana, que são os charcos artificiais. Podemos ser nós a criar o charco, a cavar um buraco e criar esse charco, ou através de ações humanas de forma intencional, por exemplo, em construções de estradas ou infraestruturas, até que se criam charcos com grande importância para a biodiversidade, mas que eles são desvalorizados e até acabam a ser soterrados e que não deveriam ser.
Então aqui em Portugal nós temos diversos tipos de charcos naturais, por exemplo, charcos em dunas. Estes são muito particulares porque eles tendem a mover-se todos os anos, eles estão em sítios diferentes, movem-se juntamente com as dunas. Depois os charcos em dolinas, que são formações calcárias, os temporários de planície, que existem muito no Alentejo, os de torfeiras, os de glaciares, como existe na Serra da Estrela, e os charcos vulcânicos, que existem, por exemplo, nos Açores e na Madeira. E depois temos os artificiais, que são os dos jardins. Por exemplo, esta fotografia aqui é no Jardim Botânico do Porto. Tem os das pedreiras, que ao fazer uma pedreira normalmente cria-se uma zona em que vai se formar um charco posteriormente. Charcos para peixe, seja para a reprodução de peixe ou para a pesca. Para controle de incêndios, quando há necessidade de criar uma zona com água para combate a incêndios, são criados estes charcos artificiais, ou charcos enrodados, por exemplo, em terras, em caminhos de terra que passam alguns carros, o terreno tende a ficar abatido em certas zonas, que com a chuva pode criar charcos que vão ser temporários. E também charcos pagado, que são muito comuns também no Alentejo. Então, para percebermos porque é que é importante os charcos, eles têm vários componentes importantes. Um deles é que são reservas de água doce. Se nós considerarmos, como consideram no Reino Unido, um charco a ser até 2 hectares, se considerarmos todos os charcos até 2 hectares, eles representam 30% da superfície de água doce a nível mundial. Isso é bastante. Depois eles também são usados para a agricultura tradicional. E, infelizmente, o abandono da agricultura tradicional está-se a revelar uma ameaça para estes charcos, porque eles eram usados na própria agricultura e mesmo para o gado, e agora com a agricultura intensiva eles estão a ser, de certa forma, demasiado explorados. E produzem uma grande produtividade primária através das algas, com a produção, com a luminosidade. E também são semidor de carbono, porque as próprias plantas e o próprio charco armazenam grandes quantidades de CO2 e as plantas que existem nos charcos também produzem oxigênio. Também os Charcos com Vida participa num projeto europeu atualmente, que é exatamente para perceber como é que os charcos podem mitigar as alterações climáticas, serem usados exatamente de forma de semidor de carbono. E também providenciam diversos serviços ambientais, como a amenização dos efeitos das cheias, aumenta a umidade do solo, purifica a água através das plantas, entre muitos outros. E a biodiversidade, que vamos falar hoje, porque os charcos têm uma elevada biodiversidade quando comparados com outras massas de água. Depois também tem outro tipo de valores, que é um valor paisagístico. Todos nós gostamos de olhar e apreciar um local que tenha um charco. Muitas vezes até faz falta nos jardins da cidade ter um charco. É muito mais interessante olharmos para uma massa de água com diferente biodiversidade lá do que apenas um relevado. Depois tem um valor científico que é estudado através da biodiversidade e de todos os componentes que os charcos podem oferecer. E um valor educativo, pois podem ser utilizados como laboratórios vivos para ser explorados pelas escolas. Então vamos entrar na biodiversidade dos charcos. Os charcos são massas de água tão pequenas que por vezes são desvalorizadas, mas na realidade, quando olhamos aqui para estes gráficos, que temos aqui à esquerda macroinvertebrados e à direita plantas aquáticas, e vemos que a barrinha que representa a riqueza de espécies dos charcos é mais elevada do que dos rios ou até mesmo lagos. Isto quer dizer que normalmente os charcos eles englobam mais diversidade de espécies do que massas de água maiores como rios e lagos. Isto porque eles têm uma grande diversidade e formas diferentes de ser as zonas mais profundas, zonas mais superficiais, que isso aumenta a riqueza de espécies. Então vamos ver hoje quem é que vive nos charcos. Todos os grupos que existem, quase todos os grupos que existem de animais habitam os charcos, desde as algas até aos macroinvertebrados, os anfíbios, os mamíferos
aqui os insetos que dependem também dos charcos, répteis. Existem espécies que dependem mesmo dos charcos, dependem deles para sobreviver, por exemplo, muitas espécies de anfíbios e de macroinvertebrados. E depois existem espécies que utilizam os charcos como refúgio ou como local de alimentação, como por exemplo aqui a garça que se vem alimentar ao charco. Então nós temos desde os diferentes grupos que existem, temos os micro-organismos, os seres que são vistos à lupa ou até a microscópio, como as bactérias e o zooplâncton, que o zooplâncton, por exemplo, está na base da cadeia alimentar dos charcos. Temos plantas, como o fitoplâncton, que está também na base da cadeia alimentar, e as algas e outras algas. Temos depois diferentes tipos de plantas, as plantas submersas, emergentes e flutuantes, que vamos ver já a seguir. Temos diferentes grupos de invertebrados aquáticos e também os vertebrados anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então, começando aqui pelos micro-organismos. Nós temos estes micro-organismos, temos uma variedade enorme dentro dos charcos, que são vistos normalmente à lupa. Nós até, charcos com vida, faz atividades para recolhermos uma amostra de água que parece insignificante e ao vermos à lupa percebermos que o charco está realmente cheio de vida, porque tem todos estes organismos lá que são a base de uma cadeia alimentar gigante que pode existir dentro do charco. Depois temos também as microalgas, fitoplâncton, que também serve de alimento a vários animais, e também as algas, por exemplo, o limo, que é uma alga muito conhecida que aparece em charco e que normalmente até as pessoas não gostam. Tudo isso existe dentro de um charco. E agora as plantas aquáticas, que são realmente a base de um charco, porque vão ser importantes para todos os animais que lá habitam. Temos as plantas submersas, aqui são dois exemplos de duas que existem aqui em Portugal, em que as plantas submersas caracterizam por estar 100% dentro da água, ou seja, elas enraizam na base do charco, no fundo do charco, e crescem até um certo ponto, mas continuam dentro da água, porque um charco normalmente não é muito profundo, de forma a que elas consigam sobreviver. Elas são importantes para servir de alimento a alguns animais, para a produção de oxigênio dentro da água e até mesmo para algumas espécies de anfíbios, por exemplo, os tritões, eles precisam de plantas aquáticas para depositar os ovos debaixo d'água. Depois temos as plantas emergentes. Estas plantas são mais ou menos comuns aqui em Portugal. Principalmente o lírio e a tifa são bastante comuns. Estes dois até têm uma grande capacidade de purificação de água, ou seja, se nós encontrarmos um charco, se virmos um charco que tem bastantes sedimentos, não conseguimos ver o fundo, parece bastante, de certa forma, poluído. Se colocarmos lá este tipo de plantas, elas têm uma grande capacidade de purificação de água. A tifa, existem outras espécies aqui em Portugal, tal como o junco, também existem várias espécies aqui em Portugal, elas são bastante conhecidas, não existem só em charcos, existem também na margem de ribeiros. Estas plantas são plantas emergentes, elas ficam nas margens dos charcos, podem ficar fora do charco ou pode ser naquele terreno em que alaga durante o inverno, porque o charco tem margens que vão mudando ao longo do ano, dependendo se é um período de seca ou um período mais de cheia, e elas também podem ficar dentro da água nos períodos de cheia. Depois temos as plantas flutuantes, que são plantas que crescem debaixo do charco, como as plantas, como as que eu mostrei anteriormente, e elas depois, as folhas vão subindo à superfície até cobrirem a superfície. Uma das mais conhecidas é o nenúfar. O nenúfar é um exemplo de uma planta emergente, as raízes estão debaixo d'água no fundo do charco, as folhas crescem do fundo até à superfície e depois ficam à superfície onde acontece a floração. Existem outras espécies de nenúfar, mas o nenúfar branco é o mais conhecido de toda a população. Por exemplo, o trevo de 4 folhas é uma espécie que está criticamente em perigo aqui em Portugal.
só existe no norte e já não é facilmente avistada. A lentilha d'água é muito conhecida. Se vocês pensarem, por exemplo, naqueles tanques que às vezes até têm rãs, normalmente os tanques até estão cobertos com esta lentilha d'água. Ela, se não for controlada, consegue se expandir bastante rapidamente se tiver as condições ideais de nutrientes e de luminosidade. E depois tem as colheres, que são do género Patamogetum, que existem várias espécies deste género, que nem todas são plantas flutuantes. Se vocês virem aqui antes, isto também é um Patamogetum, mas são submersas, mas grande parte delas são plantas flutuantes e têm estas folhinhas mais alongadas. E depois temos as plantas invasoras, que é importante referir porque elas existem, e estas existem aqui em Portugal, e devem-se ter uma grande atenção quando as encontramos. Por exemplo, se nós formos a um charco e tivermos lá a ver que espécies é que existem, e tivermos a mexer e percebemos que existe uma planta invasora, é preciso ter muito cuidado para não a levar para outro local. Estas plantas têm uma grande capacidade de dispersão. Nós até podemos não a colocar num charco intencionalmente, mas é muito fácil ela ser transportada de um local para o outro, seja por ação humana, de forma não intencional, ou mesmo através de outros animais, porque elas já estão bastante distribuídas pelo país e não é difícil elas passarem de um sítio para o outro. Por isso é preciso ter este extra cuidado quando se está num charco com estas plantas. Estas são as bastante conhecidas: a azola, a erva pinheirinho, o jacinto d'água e as canas. São plantas que, onde existem, quase não se consegue ver mais nada, porque elas tomam conta de todo o charco. E têm uma grande capacidade, são grandes competidoras. Elas conseguem retirar os nutrientes que precisam, e de forma a que as outras plantas que existam, normalmente plantas nativas, não consigam esses nutrientes para elas. Por isso elas vão sempre vencer e vão sempre se multiplicar cada vez mais. Por isso é preciso ter sempre atenção quando vemos estas plantas invasoras e registar para também a nível nacional percebermos como é que está a distribuição delas. E agora, como é que nós observamos as plantas no charco? As plantas nós podemos observar durante todo o ano, de forma a acompanhar o ciclo anual. Há épocas do ano em que conseguimos ver a floração, há outras épocas que não, mas podemos observá-las durante todo o ano. E temos de descobrir zonas do charco específicas, porque há zonas que vão ter mais facilidade a um tipo de plantas. Por exemplo, no centro do charco poderão existir outras, enquanto nas margens existem outras. Por isso vale a pena explorar todas essas zonas. E depois a forma de identificar é mais fácil. Na época de floração há muitas plantas que é difícil identificar sem ser com a floração, porque são muito iguais umas às outras, principalmente plantas do mesmo género. Sempre que possível fotografar ou desenhar, e depois usando um guia de campo de plantas aquáticas, poderá ser fácil chegar à identificação. Ou até fazer um herbário das plantas que existem, das mais comuns. Passando agora para os invertebrados aquáticos, este é um grupo bastante diverso que existe nos charcos e existe em todos eles. São sempre, a seguir às plantas, são sempre os primeiros a colonizar os charcos, são os invertebrados, que vão aparecer de forma natural nos charcos. Temos estes mais desconhecidos que não se vê tão facilmente, alguns deles até só com lupa, é que é fácil de ver. E depois temos outros que são mais fáceis e já são conhecidos da população, já têm um tamanho maior, por exemplo, o escaravelho d'água, o escorpião d'água, o barqueiro e o alfaiate. Eles todos têm adaptações a viver no meio aquático. Estes invertebrados vivem dentro d'água, por isso eles têm que ter adaptações. Por exemplo, o escaravelho d'água e o barqueiro vêm à superfície e formam bolsas de ar por baixo das asas, que vão utilizando debaixo d'água para conseguir respirar. As hidras têm respiração cutânea. O escorpião d'água é uma forma completamente diferente, que tem este sifão que vem à superfície respirar, enquanto o resto do animal consegue ficar debaixo d'água. Ele coloca esta parte do corpo para fora para respirar. E o alfaiate, ele vê-se até muito nos rios também,
ele move-se à superfície da água utilizando a tensão superficial da água para se conseguir deslocar. Depois existem ainda outros, estes talvez mais conhecidos, que são as libélulas. O estado adulto é bastante conhecido, existem as libélulas, que é esta aqui, um exemplo, e as libelinhas, que são mais pequeninas e as asas dispõem-se em cima do corpo e não assim abertas. É a maior diferença entre a libélula e a libelinha. Mas que a larva, ela está sempre dentro d'água. Enquanto o adulto é um inseto voador fora d'água, a larva está dentro d'água e é um daqueles animais que necessita de charcos permanentes, porque as larvas de libélula em algumas espécies podem precisar até de 2 anos dentro d'água para completar toda a sua metamorfose e chegar ao indivíduo adulto. Por isso, elas precisam sempre de charcos permanentes para conseguir completar o seu ciclo de vida. E elas têm as exúvias, porque elas, à medida que crescem, elas vão libertando o exoesqueleto para crescer, e também, para transformar-se, para completar a metamorfose e chegar ao indivíduo adulto, elas saem da água e libertam a exúvia, que fica presa normalmente à vegetação, e transforma-se no indivíduo adulto, que será normalmente nos meses de verão é que os conseguimos ver. Nos invertebrados também temos espécies invasoras aqui em Portugal. O mais conhecido é o lagostim vermelho de Louisiana. Este lagostim foi introduzido no século passado em Espanha e, como é uma espécie com grande capacidade de reprodutora e uma grande capacidade de dispersão, chegou aqui a Portugal e tem grandes impactos tanto em charcos como rios, ribeiros, porque ele é um grande competidor e alimenta-se de plantas aquáticas e de larvas de anfíbio, podendo levar, às vezes, se estiver num habitat fechado como um charco, pode levar à extinção local destas espécies. Por isso, o lagostim vermelho de Louisiana também é uma espécie bastante preocupante para a biodiversidade que existe nos charcos. Para observar invertebrados também é durante todo o ano, porque todo o ano conseguimos fases do ciclo de vida diferente em diferentes espécies. Podemos ver os ovos, as larvas, as exúvias, e no verão, por exemplo, nas libélulas e nas libelinhas, conseguimos ver os adultos. Podemos ver em diferentes zonas do charco, são espécies que existem em diferentes zonas, mas é nas zonas mais superficiais que conseguimos encontrar a maior diversidade de espécies. E também, para identificar os vertebrados, pode ser através de fotografia e de desenho, para depois ver posteriormente em casa. E muitos deles dá para identificar até a ordem ou até a família, utilizando um guia, ou utilizando, por exemplo, uma chave dicotómica. Nós atualmente estamos a terminar a produção de uma chave dicotómica de macroinvertebrados. Depois, se vocês quiserem, podem nos enviar um e-mail. E as espécies mais comuns podem ser identificadas até à família. Por exemplo, às vezes, se for o indivíduo adulto das libélulas ou das libelinhas, às vezes é possível identificar até a espécie, ou mesmo quando só existe uma espécie, como é o caso do escorpião d'água, também é possível. Agora, entrando nos vertebrados, vamos começar por aquele grupo que é o grupo que talvez se identifica mais com os charcos, que são os anfíbios, porque eles realmente utilizam bastante este habitat para a sua reprodução. Aqui em Portugal nós temos 19 espécies de anfíbios, sendo que 12 são anuros, ou seja, anfíbios que no estado adulto não têm cauda, e 7 são urodelos, que são os anfíbios que no estado adulto permanecem com a cauda. Os anuros são os sapos, as rãs, as relas, enquanto os urodelos são, por exemplo, as salamandras e os tritões. Nós aqui em Portugal e Espanha temos 8 endemismos ibéricos que existem só aqui na Península Ibérica, que são espécies que não existem em mais lado nenhum, e temos 5 espécies que têm estatuto de conservação, 3 que têm um estatuto vulnerável e 2 espécies que estão quase ameaçadas. Então, nos sapos.
Primeiro, para percebermos que às vezes há alguma confusão, os sapos, diferentemente das rãs, são animais que se afastam um pouco mais do habitat aquático. Eles têm uma atividade mais terrestre e a pele mais rugosa para conseguir resistir a estar longe da água durante algum tempo. Enquanto as rãs, elas têm uma pele mais lisinha, porque normalmente estão mais dentro da água e têm uma maior afinidade com o habitat aquático. E esta é a grande diferença entre sapos e rãs. Então, nos sapos, pelo menos no norte de Portugal e no interior é muito comum ver o sapo comum, e mesmo o sapo corredor não é difícil. Há uma divisão sempre entre... em Portugal é interessante porque nós temos duas zonas biogeográficas, não é? A zona atlântica e a mediterrânica, e nota-se a separação entre espécies, por isso às vezes há espécies que só existem aqui no norte e depois são substituídas por espécies aqui do sul, como acontece, por exemplo, com o sapo parteiro. E outras que estão ameaçadas, por exemplo, o sapo de unha negra, que é uma espécie bastante interessante, porque ele não tem uma unha, mas tem uma calosidade na pata para escavar buracos para se enterrar, e é uma espécie que tem um estatuto vulnerável. E temos diferentes espécies que são endémicas, ou seja, só existem em Portugal, só em Portugal e Espanha. Por exemplo, o sapo parteiro, ibérico, os dois sapinhos de verrugas e a rã de focinho pontiagudo, que na realidade é um sapo. E depois temos as rãs e as relas. As relas, a diferença das relas para as rãs é que as relas têm discos adesivos para se ligarem à vegetação, ou seja, enquanto as rãs estão mais dentro da água, ou em rochas, ou na vegetação dentro da água, as relas podem estar em vegetação emergente, em plantas emergentes, e usam esses discos adesivos para se ligar à vegetação. As rãs, a mais comum para se ver em charcos é de facto a rã verde. Esta é a espécie que está distribuída por todo Portugal e é a mais conhecida mesmo entre a população. É aquela que nós vemos em tanques, em rios, em charcos, por todo lado. Ao contrário da rã ibérica, que não é tanto uma espécie ligada a charcos, também pode existir em charcos florestais, mas está mais ligada a ribeiros de montanha e assim. E as duas relas, a rela que existe no norte, tal como os sapos, existe em espécies existe uma diferenciação entre espécies no norte e no sul, a rela que existe no norte e a rela meridional, que é mais na zona sul do país. Depois as salamandras e os tritões. A diferença entre salamandras e tritão é mais ou menos a diferença entre o sapo e a rã. Ou seja, as salamandras têm uma afinidade maior com o habitat terrestre, enquanto os tritões estão mais ligados ao habitat aquático, ficam mais tempo dentro d'água. Nós temos 3 espécies de salamandras. A salamandra de pintas amarelas e a de costelas salientes está bastante ligada aos charcos. A salamandra lusitânica, por outro lado, é tal como a rã ibérica, está mais ligada a ribeiros de montanha, apesar que pode se reproduzir em charcos também, mas não é tão comum. Esta espécie é uma espécie vulnerável, enquanto a salamandra de costelas salientes e o tritão pigmeu são espécies que estão quase ameaçadas. E depois temos vários endemismos ibéricos. Para além da salamandra, temos o tritão de ventre laranja, que ocorre por todo Portugal, e temos o tritão pigmeu. O tritão pigmeu existe mais no sul, enquanto o tritão marmorado pode-se encontrar aqui no norte. Existe sempre esta diferença. E depois é engraçado porque há espécies que são raras aqui no norte, por exemplo, o tritão palmado não é muito fácil de encontrar no norte, mas depois no sul até é comum. Agora passando para os répteis. Os répteis, por exemplo, as cobras d'água não são propriamente espécies de charco, elas ocorrem também em rios e em ribeiros, mas são espécies que vão aos charcos para procurar comida, elas alimentam-se, por exemplo, de anfíbios e por isso são consideradas também parte da biodiversidade dos charcos. Depois também temos o lagarto d'água, que é exatamente a mesma coisa, também ocorre em rios, mas também podemos vê-lo na proximidade dos charcos. E é uma espécie que está quase ameaçada e também é um endemismo ibérico.
E depois temos os dois cágados, o cágado mediterrâneo e o cágado de carapaça estriada, que podem ser encontrados os dois em charcos aqui em Portugal. Em relação a répteis invasores, temos o cágado da Flórida, que está muito associado a este aquáriozinho que se vende. É uma espécie de cágado que se vende assim deste tamanho, muito pequenino, que normalmente se dá às crianças como animal de estimação. E o que acontece é que as pessoas não sabem que ele pode crescer tanto e que pode viver tanto tempo. E muitas vezes não têm espaço e já está demasiado grande para aquele aquário e não têm onde o colocar, e as pessoas até acham bem em libertá-lo na natureza, mas isso é errado, porque esta espécie é uma espécie invasora, na realidade já é proibida a sua venda, e ao colocá-la num habitat natural, o que estamos a fazer é que ela vai sobreviver, porque ela tem uma grande capacidade de sobrevivência, uma grande capacidade de reprodução e de se alimentar e de competir com as espécies de cágado nativo. E o que acontece é que quando existe este cágado, uma população deste cágado, a dos outros dois cágados nativos que nós temos, as populações diminuem porque não conseguem competir com o cágado da Flórida. Por isso, se vocês até tiverem este animal em casa, que é muito comum, não o libertem na natureza. Se por algum motivo não o conseguirem mais ter em casa, levem a algum sítio como uns parques biológicos ou ver se os zoológicos aceitam. Como veem, o cágado da Flórida, tal como o nome indica, ele é nativo dos Estados Unidos e atualmente, por causa exatamente de ter sido considerado um animal doméstico e para venda ao público, ele agora está distribuído em quase todos os continentes. E agora em relação aos peixes. Os peixes não são espécies de charcos, como muita gente pensa, e existe esse pensamento por causa dos típicos jardins com o charco e com os peixinhos dourados e as carpas lá dentro. Só que isso é errado. Ou seja, existem vários motivos pelos quais os peixes não existem nos charcos. Um deles é exatamente este aqui, desta piada de que o peixe acha que é demasiado gordo e o outro diz que ele não é gordo, é só um grande peixe para um pequeno charco. O que acontece com temporários? Se nós tivermos um charco temporário, é impossível ter lá peixes, porque enquanto os anfíbios até se conseguem refugiar debaixo das rochas e em locais úmidos, os peixes não têm sítio para onde ir se um charco seca. E aqui em Portugal os peixes não têm capacidade de sobreviver fora d'água durante muito tempo, durante tempo nenhum na realidade. Então é impossível nós num charco termos peixes por essa razão. Mesmo um charco permanente, ele está sempre em perigo, de certa forma, de seca, principalmente agora com as alterações climáticas e com as alterações humanas que existem, um charco pode facilmente secar e um peixe não conseguirá sobreviver lá. Outra razão é que os peixes produzem grande quantidade de matéria orgânica. E num charco, que é um ambiente fechado, se não tiver corrente, se tiver apenas água parada, ele vai produzir demasiada matéria orgânica e que vai diminuir a qualidade da água do charco. E por muito que existam plantas aquáticas que conseguem purificar a água, os peixes conseguem se reproduzir de uma forma explosiva e vão degradar essa qualidade. E outras razões é que os peixes reproduzem-se bastante e alimentam-se bastante. Eles estão constantemente em alimentação e alimentam-se de ovos de anfíbios ou até mesmo larvas de anfíbios. Por isso não é bom ter peixes em charcos. Por isso aquela ideia que nós temos de ver um jardim na cidade e levar lá o peixinho para colocar porque ele vai ser mais feliz é errado, porque há uma série de espécies nativas que vivem lá e que vão ser influenciadas negativamente por esses peixes. Depois as aves. As aves é outro grupo que, tal como as cobras d'água, que não estão só dependentes do charco, mas que utilizam o charco para se alimentar ou como refúgio. Temos, por exemplo, as aves pernalta, como as garças,
que se alimentam, por exemplo, de anfíbios e que vão aos charcos, os guarda-rios também, os patos, galinhas d'água, alvéolas, todos esses animais, ou mesmo o roxinol dos caniços, que utiliza a vegetação que rodeia o charco para se alimentar, mas que não precisam do charco em si, mas que o utilizam. E depois temos os mamíferos, que é exatamente a mesma coisa, como a lontra, rato d'água e o musaranho, que são os mamíferos com uma afinidade mais aquática, que não existem só em charcos, existem também em rios e ribeiros, e que utilizam para alimentação ou procura de refúgio. E depois todo um outro grupo, outras espécies de mamíferos que existem, por exemplo, os morcegos, que vão para se alimentar de insetos, javali, raposa, entre muitas outras espécies que vão ao charco para a procura de alimento. Onde é que podemos observar e quando? Nós podemos observar os répteis e aves e anfíbios durante todo o ano. São vertebrados que existem durante todo o ano, podemos ver de dia e de noite, dependendo do que nós queremos ver em específico. Por exemplo, se nós queremos ver aves, se calhar o melhor é ir logo de manhã cedo, mas se queremos ver um anfíbio adulto, talvez será melhor à noite. Depende também que estado do ciclo de vida nós queremos ver. No caso dos anfíbios, podemos ver os ovos e as larvas e os juvenis durante o dia num charco, ou podemos ver os adultos à volta do charco durante a noite, quando eles saem à procura de alimento. E existem em todas as zonas dos charcos, os vertebrados existem em todas as zonas. A forma de identificar os vertebrados é relativamente fácil de identificar, através de uma fotografia para depois ver em casa, e com um guia é fácil identificar uma ave, ou mesmo um réptil ou um anfíbio. Depende também se queremos ver de que espécies é que queremos ver. Se, por exemplo, se queremos ver um mamífero que está mais ativo à noite, se calhar o ideal é colocar uma câmara de armadilhagem fotográfica. Eu vi que vocês vão ter um webinar também sobre armadilhagem fotográfica, por isso vai ser interessante, vão poder ver como é que funciona, e colocar de frente para um charco é uma ótima oportunidade de ver uma grande variedade de espécies que vai lá beber água ou alimentar-se. Mais especificamente, os anfíbios. Para observar anfíbios, o ideal é noites úmidas e quentes, especialmente depois de longos períodos que estejam muito frios ou muito secos. Ou seja, o ideal para ver um anfíbio é depois de uma época seca, numa noite com temperaturas amenas, que eles preferem temperaturas amenas, e que tenha chovido nesse dia ou nessa noite. Vai haver uma grande atividade de anfíbios, porque durante a época da seca eles estão escondidos debaixo das rochas, e quando aparece uma noite de temperatura amena e bastante úmida, eles vão sair à procura de alimento. Também tem uma maior atividade durante a época de reprodução, principalmente de março a julho. Julho já é esticar um bocadinho, talvez de março a maio é mesmo o ideal, e depois também ali outubro, novembro também há uma grande atividade de anfíbios. E para observar, temos buscas sistemáticas, diurnas e noturnas. Isto é mais se vocês quiserem fazer um estudo mais direto para as espécies de anfíbios, ou por curiosidade com um camaroeiro. Se colocarem um camaroeiro num charco, vocês facilmente conseguem ver uma larva de anfíbio, ou até vários invertebrados que eu falei há bocado. Portanto, se vocês tiverem alguma espécie que não saibam identificar e queiram identificar, ou se tiverem dúvidas sobre os charcos ou a biodiversidade dos charcos, ou mesmo sobre o projeto, vocês também podem nos enviar um e-mail ou através das redes sociais entrar em contato, e nós também tentamos responder o mais rápido possível. Obrigada a todos. Obrigado, Marisa. Bem, temos aqui uma pergunta do Simão. Ele pergunta se as aves são os principais meios de expressão da fauna dos charcos.
E se sim, existe algum tipo de espécie de ave que seja muito boa nessa dispersão? Então, sim, as aves dispersam talvez mais plantas do que propriamente animais. Elas conseguem dispersar através das sementes bastantes plantas de um charco para o outro. Não creio que exista assim uma ave que seja mais eficiente a fazer esse trabalho que outra. Tem de ser uma ave que vá regularmente a charcos, por exemplo, as garças ou patos que vão de um charco para o outro e que se alimentam das plantas. Sim, mas esse tipo de aves que estão ligadas a habitats aquáticos. Ok, Francisco pergunta agora em que meses os urdelos estão mais ativos. Ok, para encontrar urdelos, são as salamandras e os tritões, o ideal é na época de reprodução. Vamos encontrá-los próximos dos charcos, porque, por exemplo, as salamandras, elas conseguem andar bastante longe dos charcos e até pode ser mais difícil nós encontrarmos, enquanto os tritões é fácil debaixo d'água. Se nós numa época de reprodução, por exemplo, entre abril e maio seria o ideal, pegarmos num camaroeiro e tentarmos pegar num charco, ou mesmo desviar a vegetação que está no topo do charco, e se a água for límpida o suficiente para ver o fundo, nós conseguimos encontrar vários urdelos, é fácil de observar. Por exemplo, se for uma noite boa, não sei se vocês conhecem a reserva do Mindelo em Vila de Conde, é uma zona muito boa para observar anfíbios. Se for uma época em que tenha estado muito seco durante vários dias e tenha chovido, e se for lá à noite, vai-se encontrar centenas de salamandras. É muito engraçado e é muito fácil de ver. Os tritões, durante a época de reprodução debaixo d'água, também é fácil, em que eles estão nos rituais de acasalamento. Também é muito interessante de ver. Ok, obrigado. Simão pergunta se existe algum viveiro com a flora de charcos e como estamos a conservação da renaturalização nos charcos de Portugal. Então, sobre os viveiros, essa é uma grande falha que existe, que às vezes as pessoas até querem construir um charco e não sabem a vegetação que existe, não é vegetação nativa. Às vezes temos nanúfares, mas são híbridos que nem são daqui de Portugal. Então não existem muitos viveiros que eu tenha conhecimento. O Charcos Convida está agora a criar um viveiro no Centro Ambiental da Quinta do Covelo, no Porto, de forma a termos a nossa própria produção das plantas aquáticas, para quando construirmos um charco, conseguirmos lá ter as plantas para colocar que sejam nativas. E que também às vezes pessoas nos pedem para colocar nos charcos delas, e também podemos arranjar esse tipo de plantas nativas, de forma também a evitar a introdução de plantas exóticas que às vezes até se podem tornar invasoras. A outra pergunta era sobre o que se está a fazer em relação à recuperação de charcos naturais, não é? Sim. Eu acho que é mais o que não se está. Há muitos charcos, principalmente no sul, que até são protegidos, charcos mediterrâneos, e que estão a ser destruídos com a agricultura intensiva, e que acho que pouca gente quer saber e que não está a fazer nada por isso. O ideal é sempre recuperar o que já existe, porque as espécies já sabem que tem ali um charco e que até pode ter desaparecido, mas se o recuperarmos rapidamente, as espécies voltam muito rapidamente ao local. Mas não existem muitos trabalhos com isso, nós até tentamos fazer, ou construir novos charcos de forma a tentar minimizar o impacto daqueles que já se perderam e que não há nada a fazer. O problema é que os charcos existem em terrenos privados ou terrenos que são de interesse para obras e para projetos de infraestrutura, e não são suficientemente uma força suficiente para impedir o avanço. Por isso não há muita coisa a acontecer para prevenir o desaparecimento dos charcos.
Ok. A Gabi pergunta se no caso dos cágados eles também podem habitar charcos temporários. Sim, eu penso que sim, eles podem habitar charcos temporários mesmo porque são uma espécie que hibernam. Eles tendem a hibernar ou a estivar no verão, por isso na época de seca eles podem estivar para passar o verão com baixa atividade metabólica de forma a sobreviver até às próximas chuvas. Francisco pergunta de que modo podemos proteger os charcos temporários e evitar a grande destruição da nova moda das estufas. Exato. Eu diria que é com pressão política, que não é fácil e não é fácil lá chegar, mas é a única solução, pessoalmente, é a única solução que eu vejo, é fazer pressão sobre os órgãos de gestão de forma a tentar travar o desaparecimento, porque é assim, nós temos a lei do nosso lado, não é? Que são um habitat protegido. Estou a falar dos charcos mediterrâneos em concreto, são um habitat protegido, por isso nós temos a legislação do nosso lado e tem de haver uma pressão para evitar que isso aconteça, mas às vezes os interesses dificultam, não é? João Oliveira diz que tem um charco na sua região, mas está muito mal aparentado esteticamente, pois está com várias canas de água de elevada estatura. Depois pergunta se há algo a fazer em relação a isto sem estragar a biodiversidade. Ainda pergunta se as tartarugas Pseudemis consina são invasoras. Ok. Quanto às canas, eu aconselho remoção manual. Ir cortando as canas, mesmo porque se vocês tiverem a oportunidade de ver o webinar na próxima quinta-feira, também vamos falar sobre um bocadinho de construir um charco, mas depois como manter o charco, que às vezes é importante, e o controle da vegetação é importante. E no caso das canas, mais importante ainda, controlar e não vai prejudicar a biodiversidade nativa, vai, por outro lado, vai promover a biodiversidade. Quanto à tartaruga, não tenho a certeza, mas posso, se quiser me deixar o seu e-mail, eu posso ver e pesquisar mais e depois dizer. Pronto. João Oliveira, se quiser partilhar. O Francisco estava aqui a dizer que todas as espécies do género Trashemis, Pseudemis e Graptemis ganharam o estatuto de invasor em 2019, pelo que ele sabe. Ok. Obrigado, Simão. E Francisco. Rui Farinha diz muito boa noite. Gostava de perguntar, primeiro, se alguns dos guias referidos são disponibilizados online em PDF. 2. Se há alguma bibliografia para fazer herbários de plantas algas dos charcos. E terceiro, como e quando podemos pedir a chave dicotómica que estão a ultimar. Agradeço. Ok. Então, os guias não estão disponíveis online. Na realidade, por exemplo, o dos anfíbios e répteis está esgotado atualmente, não é fácil de encontrar. Outros guias, por exemplo, do Freshwater, existe na internet, mas para comprar, não está disponível em PDF. Nós temos 2 guias, um guia feito pelos charcos com vida, um guia de larvas e ovos de anfíbio, que podemos disponibilizar em PDF, e diria até ao final do verão, ter pronto o de macroinvertebrados, que vai ter uma chave dicotómica para as espécies mais conhecidas e mais comuns em charcos, e vai ter também informação sobre as adaptações à vida aquática e sobre as diferentes famílias. Por isso também, se quiser enviar-nos um e-mail, eu assinalo com uma pessoa interessada e depois, mal que tenhamos, posso enviar. Em relação às plantas aquáticas, isso é outro trabalho que nós estamos a tentar começar, porque existe um guia do ICNF sobre as plantas aquáticas dos charcos, e existem pequenos livretos sobre as plantas mais comuns aquáticas, mas não existe assim nenhum guia que compile todas as informações sobre plantas aquáticas, e é algo que estamos a tentar disponibilizar, mas ainda não tenho previsão de quando é que isso será.
Ok, Simão, pergunta-se no início, a Marisa falou sobre os sharks serem protegidos, são em todo o país. Se soubermos de um shark, como é que o podemos proteger a nível de legislação? É um habitat específico que é protegido, que é o habitat, que é os charcos temporários mediterrâneos, que é um habitat muito específico, que só existe em charcos no sul do país, que são aqueles que se secam durante o verão e que no inverno, alagam. Ou seja, isso é um habitat mesmo muito específico, que está ameaçado mesmo por causa das alterações climáticas e também por causa de impactos humanos diretos. E esses é que são protegidos. Por isso não é em todo Portugal, nem são todos os charcos, infelizmente. Se souber de um charco que tem uma elevada biodiversidade e que poderá estar ameaçado, poderá falar connosco, mas digo que se ele estiver ameaçado por alguma razão, por algum interesse de construção ou de querer implantar terrenos agrícolas, não vai haver quase nada a ser feito, a menos que se prove que existe uma espécie muito ameaçada que precisa daquele charco para sobreviver. Nós também temos um inventário de charcos, neste momento não está a funcionar no nosso website, porque o nosso website foi hackeado por uma empresa chinesa, então perdeu algumas funcionalidades, mas nós temos os charcos mapeados, mesmo pela população em geral, que nos envia as coordenadas e tentamos ver qual é que é a biodiversidade para sabermos mais também sobre o que é que existe aqui em Portugal. Permites-me só, já que fiz a pergunta, só pedir só um esclarecimento adicional. Claro. Portanto, mediterrâneos, eles sabem mais ou menos qual é que é a linha que começam a ocorrer esses charcos? É a linha do clima? Não. Sim, é mais na zona do Alentejo, sul do Tejo. Ok, sul do Tejo, mais, ok. E outra pergunta, não tiveram nenhum caso com a APA? Ou seja, imaginem que vocês têm lá uma construção, não é? Tem que haver uma avaliação de impacto ambiental. Tem alguma experiência como é que a APA lida com a existência do charco? Não, por acaso não sei responder. Ou seja, eu acho que tenta, não é? Eu acho que tenta proteger esses charcos mediterrâneos de certeza e que faz pressão para que eles sejam protegidos e que não sejam influenciados pelas atividades nem o sucesso que se tem. Às vezes podia ser interessante porque geralmente quando temos uma construção que precisa de avaliação de impacto ambiental, é aberta à consulta pública aos cidadãos e às associações ambientais também. E às vezes podia ser uma forma de tentar mitigar, não sei, mas pronto, obrigado. Alex Moura pergunta se for encontrada uma espécie invasora, deve-se removê-la ou apenas registá-la? É assim, registar primeiro. Não sei se vocês conhecem o invasoras.pt, é uma equipa que está a trabalhar com este projeto em Coimbra. E eles têm, é um projeto mesmo muito interessante, vocês podem ver na internet, invasoras.pt, e que estão a mapear as invasoras que existem aqui em Portugal, as plantas invasoras. Também tem uma aplicação, por isso se for uma planta, vocês podem registar onde vocês viram e tirar uma foto, e isso é o primeiro passo, que é o mais importante, é saber onde é que existe. Depois, se souber como remover, sim, eu diria que sim, para remover, se for uma planta não é, eu ia dizer que não é difícil, mas é difícil porque à partida vai estar já muito dispersa, por isso removê-la toda vai ser praticamente impossível, mas tentar remover. Se for um cágado, se conseguir apanhá-lo, sim, e levá-lo, por exemplo, ao parque biológico, também é uma opção, eu diria que sim. João Folgado diz que é proprietário de uma exploração agrícola e que tem interesse em construir um charco. Pergunta qual é o tamanho recomendado e como podemos fazer para colaborar com charcos com vida. Obrigada. Antes de mais, o tamanho recomendado depende muito do que quiser. Depende do terreno. Acho que nesse caso tinha de ver o terreno para ver que dimensão é adequada, mas também depende do que é que a pessoa quer
do charco em si. Um charco pequeno já cria um habitat muito favorável para diversas espécies. Para colaborar connosco, nós temos todo o gosto. Enviem-nos um e-mail para também percebermos a localização e o sítio, de forma a podermos colaborar. Joana Vaz da Silva diz: se as canas forem arundo do ONAC, são invasoras, ao cortar elas rebenta e depois reproduzem-se vegetativamente. Sim. Rui Farinha tem aqui uma partilha: muitíssimo obrigado, sou professor dos ensinos básicos e secundário e gostava muito de participar com os miúdos do 8º ano e, para além de outras atividades, fazer um herbário com eles, mas eu próprio terei de aprender mais sobre o assunto. Muito obrigado pela disponibilidade. Obrigada. E até agora não temos mais perguntas. Pronto. Bem, olhem, também quinta-feira vamos estar cá outra vez e, portanto, se lembrarem mais alguma pergunta, a Marisa vai estar connosco e, portanto, até quinta podem fazer. Esta questão aqui também das canas, pelo que eu percebi, também vamos falar muito na quinta-feira, não é, Marisa? Na quinta? Acho que não, mas podemos falar. Não, estavas a dizer que também vamos falar aqui das canas, porque como é que vamos manter os charcos? Não das canas, mas da vegetação em geral. Como sim, ok. Sim. Ok. Pronto. Não sei se mais alguém tiver alguma pergunta. Portanto, quinta-feira estaremos cá outra vez. Agradecemos a vossa presença. Não se esqueçam de partilharem com os vossos amigos para sermos cada vez mais. Eu acho que em nome da Lourambi e do Biologia Factos agradecer bastante esta apresentação, que acho que foi muito, muito, muito boa para quem esteve a ouvir e para quem vai ver no YouTube. E pronto, Marisa, obrigado a todos que estão, tanto no Zoom como no Facebook, a acompanhar-nos, e encontramos-nos quinta-feira, não é? Sim, exatamente. Obrigada a nós. Pronto, obrigado a todos e até quinta-feira. Deus, até quinta. Obrigado. Obrigada. Obrigada.